Olá pessoal, meu nome é Anthony, venho mais uma vez aí no canal para a gente poder estar aí dialogando, conversando, enfim, trocando ideias, né? Por uma sugestão de uma das nossas inscritas, ela me pediu para com que eu falasse sobre os quatro processos e também sobre as características. E pediu também para com que eu falasse, já no primeiro processo, que eu falasse sobre um desses processos, que é a pirâmide demoníaca de Karpman. O canal, ele tem como propósito realmente até estar distinguindo o que é. Por quê? Porque quem entra na conexão de chamas gêmeas vai compreender esses processos, cada um dentro do seu tempo. Por quê? Porque cada um tem o seu processo karmático. Quem cria os nossos próprios karmas somos nós mesmos, né? Então, eu achei muito legal a sugestão. Então, o que que eu quis fazer? Vou falar sobre os quatro processos e dentro de cada processo vou colocar as características, até mesmo para uma compreensão melhor de todos, né, que estão passando aí. E é um eterno aprendizado, né? O canal, ele tem esse objetivo, né, inclusive de ampliar as nossas mentes e nossas consciências, né? E por falar em despertar, né, deixem seus likes, façam seus comentários, compartilhem o vídeo. Tem muita gente aí, às vezes, passando pela conexão, precisando de ajuda. E também se inscrevam, por quê? Porque como eu vou fazer em quatro partes, né, para falar referente aos processos das chamas gêmeas, cada vez que eu faço um vídeo, vocês notificado pelo YouTube, né? Então, já indo direto ao assunto, né? Porque é bastante complexo, né? Então, o primeiro processo, né? Que é a pirâmide demoníaca de Karpman, né? Inclusive, foi com Tony Costa que eu, fazendo as minhas pesquisas, lendo, né? Que ele tem um poder, né? Ele fala com prontidão referente a esse processo. Só que, como ele, inclusive ele é brasileiro, mas aí ele foi estudar, tal, depois aí ele conheceu a chama gêmea dele, e ele hoje mora em Paris, né? Então ele tá com sotaque assim carregado, né? Então, a gente tem que prestar muita atenção em cada detalhe para compreendermos esse processo, que inclusive ele é muito importante, porque esse processo ele vai enfatizar mais, né? E ele vai nos mostrar, delimitar para nós a criança interna existente, né? Então, e até esse processo ele é muito legal, por quê? Porque nós compreendemos com exatidão, inclusive, né, que faz uma referência aos polos, inclusive é a característica que difere também muito o divino masculino e o divino feminino, que ao longo eu vou falando para vocês aonde é que tá essas características, né? Então, por quê? Porque ela vai, conforme nós vamos, a gente vem vindo de outros, inclusive de outros relacionamentos, mas é na conexão das chamas gêmeas que aflora a criança interna, né? E até um dos propósitos mesmo da conexão, para nós nos limparmos e para nós nos aceitarmos, né, dentro da conexão, a criança interna ela vai aflorando referente, inclusive, às nossas experiências, né? Porque todos nós temos uma experiência de vida, né? Não adiantamos fugir, né? Viemos no planeta da dualidade, então é natural que conforme a gente vai aí nessa ebulição contra orgulho e contra egoísmo, então, muitas coisas, padrões que ficaram dentro de nós, né, dentro das nossas crianças internas, aí começa a aflorar quando a gente se conecta
com seus respectivos polos, né? Então, na conexão das chamas gêmeas, né? Essa criança interna, ela tem uma forma de se manifestar, né? E essa forma de se manifestar, igual eu disse, conforme o seu respectivo polo, que inclusive escolhemos, né? Nascer ou no divino masculino ou no divino feminino, que não tem nenhuma distinção. Simplesmente são energias, até mesmo para podermos nos identificarmos no universo. E o universo, ele, no caso, não nos enxerga pela nossa sexualidade, muito pelo contrário, ele nos enxerga pela nossa missão e pela nossa energia, né? Então ele nos observa como almas, né? Então, aqui eu vou falar da criança, vou começar falando da criança interna do divino masculino, né? A criança interna do divino masculino perante a pirâmide, né, do demoniaco de Carpimen, ele, ele é solta, né? E ele é solta e ele é pelo fato de ser solta, né, perante a sociedade, ele é extrovertido, né? E além dele ser extrovertido perante a sociedade, ele enxerga, né, dessa forma, né? Ele também, ele é uma das características que o divino feminino já nota no primeiro encontro, que é a primeira fase, né? É que é adormecido, né? O divino masculino, ele está ainda, já é de praxe, né? Já é o universo, ele é na sua perfeição até mesmo, para que possamos entender, ele já mostra que, não que ele não entenda a dinâmica, ele pode até entender a dinâmica, né, toda, mas ainda ele não reconhece, inclusive, o seu divino feminino, né? Então, porém, mas ele está consciente da missão, né? Quando ele conhece, né? E o divino feminino, a, 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 a tendência dele, né? No caso, né? Já falando do divino feminino, né? A tendência dele é a criança, essa criança ela é presa, né? Então, o que acontece? Por quê? Porque como o divino masculino, quando se depara com o divino feminino, a criança dele solta e a criança do divino feminino presa, ele pega e um é introspectivo, né, que é o divino feminino. E o divino masculino, ele é extrovertido. Então, ele fica com medo que o divino feminino prenda a criança dele. O que ele faz? Ele foge, né? Por quê? Porque ele não está preparado, né, a viver, né, a criança dele interna presa, né? Então, perante a dinâmica, o que ele faz? O divino masculino, ele coloca, né, no topo, né, da, da pirâmide, ele coloca os amigos, né, a sociedade e ostenta a Matrix. Por quê? Porque ele ainda vive no egoísmo, né? Então, essa é uma das características. Ele age ainda, que permeia nele, no que ele acredita, é na ostentação da Matrix, né? Então, e tudo ele faz isso inconscientemente, não porque ele seja ruim, ou porque, no caso, ele nasceu para fazer uma maldade com o divino feminino, não. É uma forma, até mesmo de aprimoramento, né? Porque ambos não nascem despertos, porque nós estamos num planeta da dualidade, né? Do sim e do não. Então é natural que haja essa controvérsia, né? De que um nasça já espiritualizado e o outro não. E um vai colocar vai começar a trabalhar,
né, dentro das suas meditações, das suas orações, para com que o outro fique desperto, né? Então, a, os traumas, né, inclusive, é similar tanto do divino feminino e também do divino masculino. Por quê? Porque a criança interna, inclusive, quando um ouve a história do outro, até mesmo porque são gêmeos, né? Pode ver que todos os problemas deles, inclusive rejeição, abandonos, traumas existentes quando criança, é parecido com o outro. Agora, a única coisa que difere muitas vezes é o nível social, a regionalidade. Por quê? Porque ambos até pode ter sido criado em culturas diferentes, né? Então, isso também é uma da forma para ver esse encontro, né? Então, houve já quando vem na dualidade, eles já vêm separados, né? Para ver o que? A atração. Para ambos depois, quando se reconhecerem, aí sim, no primeiro encontro, começarem a trabalhar tanto a sua criança interna, que aflora, como o divino masculino, como o divino feminino, mas são semelhantes, inclusive depois aí vocês vão falar nos relatos, né, que quando conheceram seus respectivos gêmeos na dinâmica e foram conversar, então foi muito, vem à tona muita as experiências, né, que tiveram na infância, muito parecida, os abandonos, tudo. Tanto que muitos afloram esses resquícios, né, de abandono, inclusive ficam com medo do que de amar incondicionalmente e ser abandonado novamente, né? Inclusive o divino masculino aflora muito isso, né? Tanto que por isso que ele foge, né? Não que ele esteja fugindo do físico e também do divino feminino, ele está fugindo, né? Da criança interna que aflora no momento da dinâmica, né? Então, a criança presa, né, que no caso é do divino feminino, inclusive quando nasce já espiritualizado, né? Ele vem colocando a missão, né, na conexão, né, e em primeiro plano. Então o divino feminino já coloca a espiritualidade, o amor incondicional, né, porque ele já vem todo espiritualizado, né? Já vem naquela questão da conquista, que já quer conquistar, né, que já quer ter um compromisso, né? Já quer mostrar para o divino masculino que é para viverem o amor incondicional para a humanidade, só que ele não está preparado, ele não está ainda desperto. Então, o que, que ele faz? Ele foge. E isso já é a segunda fase, né, do, da dinâmica, né, que é a fase do afastamento, né? E no começo dessa perseguição, inclusive eu tenho um vídeo que fala de Tom e Jerry, né? Que nesse vídeo, né, aí é mostrado, muito legal, depois vocês vão lá e procurem esse vídeo, mas é mostrado, um é caçador e o outro é perseguidor, né? Inclusive eu falo que é uma síndrome, né? E isso acontece mesmo, né? Até mesmo para o aperfeiçoamento da dinâmica, né? E o porquê? Porque o divino e o divino feminino, né? Ele tem a criança interna presa, então por esse motivo ele é mais sisudo, né? Ele quer já, assim, doutrinar a criança solta do divino masculino. E o divino masculino, ele percebe isso, né? Aí foge, né? E por quê? Porque até então ele não está compreendendo o porquê que ele tem que fazer aquilo, né? Aí o divino masculino, né, com medo da criança interna dele ser presa, né? E ele não reconhece, né, a sua função, a sua missão na dinâmica, né? Aí ele, igual eu disse, né? Aí ele vai e se afasta, né?
que, igual também disse, que já aí já é a segunda fase, né? E se observarmos os polos, né, estão indo contra o próprio fluxo, né? Por quê? Porque enquanto o divino feminino, né, quer o compromisso, né, porque ele já está desperto, né? Então, vocês verem pela dualidade, existe aí um fluxo ao contrário, que é também natural, né? Que um vai de encontro um com o outro, mas aí existe um afastamento, existe aí um bloqueio, né? Então, o divino masculino quer a liberdade, né? Quer a liberdade, só que ele ainda está adormecido, né? Ele pensa assim, eu no caso sempre tive os meus processos karmáticos, tive a minha liberdade, né? Coloco na pirâmide, né, do demoníaco, que é o inferno, né, o inferno dele astral, que ele percebe do inferno, o inferno astral dele, né? E aí o que, que ele faz? Ele pega e se coloca numa posição de que ele quer ter essa liberdade, que ele não quer ser preso, né? E tudo isso faz parte da dinâmica, né, para que ambos trabalhem seus respectivos status, um de perseguidor e o outro de fujão, de fugitivo, né? Então, e o DF, aí quando o DF ele percebe isso, o divino feminino percebe, né, essa fuga toda, né, essa controvérsia toda, o que que ele faz? Ele pensa assim, vou soltar o divino masculino no universo, né? Porque ele percebe que mesmo ele lutando, indo contra todos e contra tudo, contra até mesmo ele fala, nossa, mas justo agora que eu encontrei meu amor verdadeiro, né? Acontece tudo isso, então, ele pega, mesmo assim, ele vai usar da sua criatividade, porque o divino feminino é super criativo, né? Inclusive, falo isso, que é por quê? Porque tem que usar a criatividade, solta o divino masculino no universo, né? Então, quando o divino masculino, ele desperta, porque tem que, da mesma forma que ele fugiu, ele vai ter que voltar, né? Para poder estar aí assumindo seus compromissos, seus contratos, seus acordos que foram feitos, né? Quando ele desperta, ele passa a ser perseguidor. Por quê? Mais uma vez o divino feminino se espiritualizou, mais uma vez ele foi seguir o seu caminho, né, fazer o que tinha que se fazer em prol do amor incondicional. E aí ele já está num outro patamar, né? Aí muda o status. Em vez dele ser o perseguidor, o divino feminino, né? Ele começa a ir, porque ele já está num outro patamar, divino masculino começa a perseguir o divino feminino, né? E isso acontece para com que, né, o divino feminino, né, ele pega o divino feminino para ele poder pegar, né, existir essa alquimia, né, da, do reconhecimento, né? Por quê? Porque aí ambos vão se reconhecer. Isso que é muito legal, né? Na totalidade do universo, no astral, no quinto D. Por quê? Porque aí eles notam o pertencimento, né, de almas de um do outro, né? Por quê? Porque um reconhece os seus polos, né? Que aí já estão alinhados, que já estão trabalhados, que também já está em equilíbrio, né? Aí ambos reformulados, né, as energias, né, partem para o quê? Para a união, que é uma das últimas fases, acho que é a sétima fase, porque tem a fase também do espelhamento que eu vou falar lá na frente, né? Então, aí eles partem para a união, tanto no terceiro D, né, que é aqui, que é o reconhecimento do trabalho que tem que fazer aqui no planeta, né? Porque se conscientizaram de toda a luta, tanto também no quinto D, porque eles já vêm vindo, ambos, mesmo não estando aqui juntos, né? Ó, para vocês perceberem, mesmo não estando aqui juntos, né? Nesse pertencimento, inclusive do físico,
mas eles estão vivendo essa união no quinto D, né? Então, inclusive toda a dinâmica é mostrada, né, pelo quinto D, né? Como é que tem que ser feito o direcionamento da espiritualidade na vida de ambos, como é que está tendo seguimento, respeitando o tempo, né? Em prol do quê? Em prol do amor incondicional, né? E para isso, né, é necessário respeitar esse tempo, né? Porque respeitar esse tempo para com que ambos consigam, né, aí ter esse alinhamento e ter esse equilíbrio, né, para poder fazer essa junção, né? E o universo, no caso, assim, o que temos que fazer? Meditar. Meditar vai ser o melhor benefício para todos, né? Porque através da meditação você vai adiantar o processo, inclusive esse reconhecimento da união de ambos, né? Pessoal, é assim, mais uma vez gratidão, né, pela gente estar aqui conversando. Inclusive quero agradecer a sugestão da escrita, né? Por quê? Porque por mais que a gente venha vindo nesse aprendizado, sempre vem coisas novas, inclusive nesse processo, né, que é o da pirâmide, né? Então, deixem seus comentários, se ficou alguma dúvida, depois eu vou esclarecer. Aí depois eu vou vir com o outro processo, que vai ser surpresa para vocês, né? Por isso vocês têm que se inscreverem, dar os seus likes, né? Aí eu venho com outro processo, que é da dinâmica de chama gêmeas. Desejo boa sorte a todos e até o próximo vídeo.